Nascido em meio à simplicidade, José Melchior Sarto tornou-se São Pio X, um papa marcado pela firmeza doutrinária e profunda espiritualidade. Seu pontificado foi guiado por princípios como a defesa da verdade, o combate ao modernismo e a promoção da Eucaristia como centro da vida cristã. Sua história revela um homem que, mesmo diante das tensões do século XX, permaneceu fiel à missão de santificar, ensinar e governar com coragem e humildade. Você conhece a história do Papa Pio X? Hoje você vai conhecer. Sente-se e aproveite, pois você está no sagrado canal. São Pio X, Papa entre 1913 e 1914, foi uma das figuras mais influentes do século XX na Igreja Católica. Seu pontificado foi marcado por uma profunda missão de restaurar todas as coisas em Cristo, F1,10, o lema que orientou suas reformas e ações. Com uma vida de intensa fé e zelo pastoral, ele buscou renovar a Igreja, promovendo a educação religiosa, a participação eucarística e a defesa da doutrina católica frente aos desafios do modernismo. Giuseppe Melchior Sarto, assim batizado, nasceu em 2 de junho de 1835 em uma pequena casa na aldeia de Riese, na província de Treviso, perto de Veneza, no norte da Itália. Era o segundo de 10 filhos de uma família rural da província de Treviso. Seu pai, Giovanni Battista Sarto, um carteiro e sapateiro de profissão, morreu em 1852 quando Giuseppe era muito jovem. Sua mãe, Margarita Sanson Sarto, teve que cuidar da família composta por 4 irmãos e 6 irmãs, conseguindo suporte financeiro através dos seus talentos na costura. Giuseppe aprendeu sobre a fé cristã com a sua mãe, em uma idade precoce, e também nas aulas do padre Dom Tito Fusaroni. Embora pobres, seus pais valorizavam a educação, e Giuseppe caminhava 6 quilômetros todo dia para chegar à escola. Frequentando a escola da paróquia, a inteligência e os valores morais de Giuseppe logo chamaram a atenção do pároco, que providenciou uma bolsa de estudos para o jovem cursar o ensino secundário em Castelfranco Veneto, uma cidade mais desenvolvida a apenas 2 quilômetros de Riese. Após concluir sua formação em Castelfranco, Giuseppe revelou que sentia-se chamado ao sacerdócio, embora acreditasse que os recursos para atingir esse objetivo estavam além de suas possibilidades, devido às limitações financeiras de sua família. Ainda assim, seus pais reconheceram que a vocação do filho refletia a vontade divina, e fizeram tudo o que estava ao seu alcance para apoiá-lo. O pároco, mais uma vez, ofereceu suporte, conseguindo outra bolsa para que Giuseppe ingressasse no seminário de Pádua. Ainda jovem, Giuseppe estudou latim com o padre da aldeia, e com o tempo, as sementes de uma vocação sacerdotal floresceram. Logo depois entrou no seminário de Pádua, na freguesia do santo padroeiro da aldeia, Santo Antônio de Pádua, onde terminou com distinção seus estudos clássicos, filosóficos e teológicos. Em novembro de 1850, o jovem Giuseppe chegou a Pádua e imediatamente foram retomados os estudos no seminário. As mesmas qualificações elevadas, de intelecto e espírito, despontariam adiante em seu trabalho como bispo e futuramente no seu pontificado. Em 18 de setembro de 1858, com 23 anos de idade, na época das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, Sarto foi ordenado sacerdote e tornou-se capelão em Tombolo, recebendo o sacramento da ordem. Sua primeira missão pastoral em Tombolo foi iniciar uma escola noturna para todos os adultos, ensinando o catecismo. Após sua aplicação exemplar neste empreendimento, seu bispo o designou como vigário paroquial em Salzano e, em seguida, enviou-o para a diocese de Treviso, onde ele estudou direito canônico e as obras de São Tomás de Aquino, especificamente a Summa Theologica. Desta forma, o padre Giuseppe Sarto cristalizou definitivamente seu amor por Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua luta pela salvação de almas. Em 1867, Giuseppe Sarto foi nomeado arcipreste de Salzano. Lá, reformou a igreja e ampliou o hospital com recursos próprios. Ganhou o carinho do povo ao cuidar dos doentes durante a epidemia de cólera que atingiu o norte da Itália nos anos 1870. Depois, foi nomeado cônego da catedral e chanceler da diocese de Treviso, acumulando funções como diretor espiritual, reitor do seminário e examinador do clero. Como chanceler,
Ajudou estudantes de escolas públicas a receberem ensino religioso, lutando para levar essa formação aos jovens das áreas rurais e urbanas que não tinham acesso a escolas católicas. Em 1878, após a morte do bispo Zanelli, tornou-se vigário da diocese. A partir de 1880, passou a ensinar teologia dogmática e moral no seminário de Treviso. Em 10 de novembro de 1884, o Papa Leão XIII o nomeou bispo de Mantua, uma diocese em crise. Sarto conseguiu restaurar a paz e a moral, mantendo seu foco nos pobres e nas crianças. Em 1893, foi nomeado cardeal e patriarca de Veneza, posição que o colocou em maior evidência dentro da Igreja. Durante seu tempo em Veneza, sua fama de santidade e liderança espiritual cresceu, solidificando-o como uma figura pastoral e teológica de grande relevância. Apesar da tensão entre Igreja e governo, Giuseppe Sarto dedicou seu tempo à oração e preparação. Muitos acreditavam que o Papa Leão XIII, conhecido por suas visões e mensagens celestiais, já intuía que Giuseppe seria seu sucessor. Isso se concretizou em 1903, após a morte de Leão XIII, quando o Colégio dos Cardeais se reuniu para eleger um novo Papa. No primeiro escrutínio, o favorito era o cardeal Rampolla, mas sua eleição foi vetada pelo imperador austro-húngaro Franz Joseph, exercendo um antigo privilégio do Império Sacro Romano. Esse veto marcou a última vez que um monarca católico interferiu em um conclave papal. 2 semanas depois, guiado pelo Espírito Santo, o conclave elegeu Giuseppe Sarto como Papa em 4 de agosto de 1903, com 55 dos 60 votos. Apesar da aceitação geral, Sarto inicialmente recusou por humildade e tristeza diante do abuso de poder representado pelo veto e pela aliança entre Igreja e Estado, prática herdada desde os tempos de Constantino. Assim, em 9 de agosto de 1903, em sua coroação na Basílica de São Pedro, ele escolheu o nome Pio, em homenagem ao Papa Pius IX, que havia inspirado sua vida sacerdotal. Logo após ser elevado à cadeira de Pedro, o Papa Pio X definiu a sua agenda, anunciando ao mundo, como seu ideal, o lema: restaurar todas as coisas em Cristo. O principal meio de alcançar esta restauração, segundo Pio X, seria através do clero. Os principais feitos de Pio X durante o pontificado foram catecismo e formação religiosa. São Pio X criou o Catecismo de São Pio X para combater a ignorância religiosa, considerada por ele o maior obstáculo à vivência da fé. O catecismo, claro e acessível, tornou-se base da formação cristã em seminários, paróquias e escolas. Essa preocupação foi reforçada na encíclica Acerbo Nimis, 1905, onde ele destaca a importância da instrução religiosa para o cumprimento dos deveres cristãos. Reforma litúrgica e música sacra. Ele promoveu reformas na música sacra, defendendo que ela deveria ser sacra, universal e bela. Resgatou o canto gregoriano como modelo ideal para as celebrações, buscando restaurar a profundidade espiritual da liturgia e afastá-la de influências profanas. Combate ao modernismo. Pio X enfrentou o modernismo, que reinterpretava a doutrina católica à luz da ciência moderna. Considerando uma síntese de todas as heresias, publicou a encíclica Pascendi Dominici Gregis, 1907, e instituiu o juramento antimodernista, exigindo que clérigos rejeitassem publicamente essas ideias. Seu objetivo era preservar a autenticidade da fé católica. Legado espiritual e pastoral. Seu pontificado foi marcado por reformas e profundo testemunho espiritual. São Pio X dedicou-se à edificação do corpo místico de Cristo, com foco na catequese, na Eucaristia e na defesa da doutrina. Seu exemplo de santidade continua a inspirar a Igreja. Conhecido como o Papa da Eucaristia, ele facilitou o acesso ao sacramento, permitindo que crianças recebessem a primeira comunhão ao atingir o uso da razão. Incentivou a comunhão frequente, fortalecendo a vida espiritual dos fiéis. O decreto asterisco com singularia asterisco formalizou essa mudança. Reforma do direito canônico. São Pio X iniciou a codificação do Código de Direito Canônico, reunindo normas dispersas em um documento claro e acessível. Promulgado em 1917 por Bento XV,
O código trouxe maior coesão e transparência à administração da Igreja, consolidando sua estrutura normativa. Profundamente entristecido pela falta de amor e desprezo pelos valores humanos em todo o mundo, São Pio X morreu menos de 2 meses após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vítima de um ataque cardíaco. Muitos acreditam que faleceu de um coração partido. Foi velado na Basílica de São Pedro, em um esquife papal em 20 de agosto de 1914. Os sinos ecoaram em luto em todo o mundo, e milhões prestaram seu respeito a este amado pontífice de 79 anos, que tinha cumprido as bem-aventuranças. Sua última vontade e testamento foram lidos logo após sua morte, e suas palavras simbolizavam sucintamente tudo o que o Papa Pio X acreditava representar. Eu nasci pobre, vivi na pobreza, quero morrer pobre. Ele verdadeiramente exemplificou tudo o que Cristo pediu nas bem-aventuranças de seu vigário na terra. São Pio X foi amado por centenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, juntamente com milhões em todo o mundo. Após ser enterrado no Vaticano, não demorou muito para o povo clamar por sua canonização. Mas somente em 1951 foi beatificado e posteriormente canonizado, em 3 de setembro de 1954, pelo Papa Pio XII. Pio X foi enterrado em um túmulo sem adornos na cripta sob a Basílica de São Pedro. Os médicos papais removeram órgãos do cadáver do falecido pontífice como parte do processo de embalsamamento, mas Pio X proíbe essa prática em seu enterro, assim como os sucessivos papas. 40 anos após sua morte, o corpo de Pio X foi exumado como parte do processo de beatificação e encontrado intacto. São Pio X, rogai por nós. E você? Concorda que Pio X é um grande santo? Deixe aí embaixo. Obrigado por confiar no Sagrado Canal. Paz e bem. Até a próxima.